todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer análise do edital de abertura para a área da educação, do concurso da Prefeitura da Estância de Atibaia e também vou mostrar como ficou a minha apostila para o professor PEB1. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Semana passada abriram vários editais, né? Eu não consigo fazer análise de todos, mas na medida do possível eu vou trazendo aqui para o canal e eu escolhi aqui Atibaia porque tem vencimentos bastante interessantes, certo? A banca escolhida é a IBAN, tá? O concurso público é regido pelo regime da consolidação das leis trabalhistas, o famoso CLT, mas como eu expliquei no vídeo lá de sábado da análise do edital de São Caetano do Sul, que também é CLT, não tem problema, é muito difícil um servidor em regime CLT ser mandado embora. Precisa abrir processo administrativo, igual no regime estatutário. A questão básica de diferença é a questão previdenciária. CLT é o INSS e o estatutário é o regime próprio do município. Então, é a única diferença, certo? Outro ponto importante são os cargos que têm vagas. Vai ter vaga para diretor de escola, precisa ter ensino superior completo em pedagogia com habilitação em administração escolar, experiência de 5 anos de docência, 40 horas semanais, 3 vagas, vencimento R$ 6.959,75, professor 30 horas, que nada mais é do que o PEB1, professor que atribui tanto a educação infantil como os anos iniciais do ensino fundamental. Precisa ter o ensino superior completo em pedagogia, 30 horas semanais, 16 vagas, salário R$ 4.113,74. São pouquíssimos municípios que pagam acima de 4.000 para uma carga horária de 30 horas semanais. Tem município que paga mais de 4, mas uma carga horária de 40. Então, os vencimentos aqui em Atibaia estão bastante interessantes. Daí o mesmo cargo aqui, só que 32 horas, professor 32 horas, precisa ter o ensino superior completo também, são 17 vagas, o salário é um pouquinho maior, R$ 4.387,99. Professor intérprete de Libras, precisa ter pedagogia e proficiência no ensino de Libras, certificado pelo MEC, 32 horas semanais, 2 vagas, o salário R$ 4.387,99. Professor de artes, 33 horas, salário R$ 4.525,11. No caso, o intérprete de Libras, né, professor, tem 2 vagas. Professor de artes tem 6 vagas. Professor de educação física precisa ter a licenciatura, né, em educação física, mais o registro no órgão de classe. 33 horas semanais, 5 vagas, salário R$ 4.525,11. E para fechar aqui, o supervisor de ensino precisa ter pedagogia, mais habilitação em administração e supervisão escolar, experiência de 5 anos de docência e 3 anos de experiência como diretor de escola, 40 horas semanais, uma vaga, o salário R$ 6.959,75. Todos os cargos, a taxa de inscrição é de R$ 116. As inscrições começaram no último sábado, dia 26 de agosto, e vai até 28 de setembro, e você vai se inscrever lá no site da IBAN, que inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo o link para inscrição e também para ter acesso ao edital completo. Outro ponto importante é o caso o candidato, deficiente ou não, necessite de condição especial para a realização da prova, deverá solicitá-la por meio de requerimento enviando via SEDEX. Então, tem um requerimento que é o anexo 3, que está nesse edital, e não é no site da IBAN, você tem que enviar por SEDEX para a caixa postal que está aqui no edital, certo? Entre 26 de agosto a 29 de setembro. Agora, sobre o período de provas, serão em 2 períodos. Bloco A, período da manhã, diretor de escola, professor intérprete de Libras, professor de artes, professor de educação física. Bloco B, período da tarde, professores 30 e 32 horas, supervisor de ensino. E tem um adendo aqui, ó, o candidato para os empregos de professor 30 e professor 32 horas poderão efetuar 2 inscrições e realizar uma prova única em horário a ser definido quanto à publicação do edital de convocação. O que significa? Pode se inscrever para os 2
mesmo sendo no mesmo período, você vai fazer uma prova só, mas tem que fazer 2 inscrições, certo? Então, se você é pedagogo, eu aconselho, é claro, se você puder pagar as 2 inscrições, fazer os 2, porque você vai fazer uma prova só, certo? Agora, sobre a solicitação de inserção do pagamento da inscrição. Quem poderá pedir? Desempregado, doador voluntário de sangue, trabalhador que ganha até um salário mínimo e meio por mês. Você poderá solicitar entre os dias 29 e 30 de agosto. Se for o seu caso, precisa aqui ler o edital e ver o que você precisa enviar lá no site da IBAN. Esse concurso também será destinado 20% das vagas para os afrodescendentes. Então, no período de inscrição, o afrodescendente que quiser concorrer à lista cotista deverá colocar na sua inscrição se autodeclarando afrodescendente e depois o candidato poderá ser convocado para a heteroidentificação para comprovação. Das modalidades de provas, será compostas as etapas prova objetiva, eliminatório e classificatório, provas dissertativas de caráter classificatório e eliminatório e prova de títulos de caráter apenas classificatório. A prova objetiva está prevista para acontecer no dia 19 de novembro, portanto, tem um tempo legal aí para estudar para esse concurso de Atibaia. O que vai cair nas provas? Em todos os cargos, 10 questões de língua portuguesa, que vale peso 1, conhecimentos gerais de educação e de legislação, 18 questões, peso 1, conhecimentos específicos, 12 questões, peso 2, certo? Daí, no total, fazendo as contas, no total de pontos, você consegue fazer, que foi até uma dúvida do pessoal lá de Campo Limpo Paulista, 10 questões vale 1 ponto, mais 18 que vale 1 ponto, 28, 12 vezes 2, 24, então, 28 mais 24, no total são 52 pontos. Outra questão importante é a habilitação na prova objetiva. Diretor de escola está entre os 19 melhores classificados mais os empatados e precisa fazer no mínimo 50% de acerto do total de pontos da prova objetiva. Então, voltando lá na calculadora, não é a quantidade de questões, e sim de pontos. Então, tem que fazer metade de 52, que daria, no caso, 26 questões, ok? Professor 30 horas, precisa estar entre os 84 melhores classificados mais os empatados. Aqui eu estou falando só da ampla, tá? Também tem as listas especiais, Professor 32 horas, está entre 89 melhores classificados mais os empatados. E também tem professor de Libras, entre os 10 primeiros, Artes, 32 primeiros, Educação Física, 26 primeiros, e Supervisor de Ensino, entre os 5 primeiros. Os candidatos que não atingirem o corte descrito no item 7.7 serão eliminados do concurso público. Portanto, se você, por exemplo, professor de 30 horas, você não ficou entre os 84 melhores classificados mais os empatados, você já estará eliminado do concurso. Portanto, não é um concurso que vai classificar muita gente. Isso é um perfil próprio da própria Banquipan. A gente viu isso, por exemplo, lá no concurso de Campo Limpo Paulista, certo? Sobre a prova dissertativa, haverá prova dissertativa de caráter eliminatório e classificatório aos candidatos presentes nas provas objetivas para todos os cargos, a qual será realizado no mesmo dia da prova objetiva. Entretanto, somente serão corrigidas as dissertativas dos candidatos habilitados lá naquele quadro do item 7.7 que eu acabei de falar aqui com vocês. A prova dissertativa será composta de uma resolução de caso, situação, problema. Então, é um estudo de caso que vai ter um problema que você vai ter que dar solução, presente no cotidiano escolar, a respeito da qual o candidato deverá produzir um texto, dissertativa argumentativa em prosa, com os argumentos teóricos fundamentados na bibliografia constante no anexo 2 do presente edital. Portanto, é um estudo de caso baseado na bibliografia aí do seu cargo. A prova será avaliada numa escala de 0 a 40 pontos. No caso, 10 pontos o conteúdo, 10 pontos para a estrutura e 20 pontos para o desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido.
Para você ser classificado, precisa, no mínimo, fazer 20 pontos na dissertativa. Se você fizer menos de 20 pontos, você estará eliminado do concurso. Sobre a prova de títulos, ainda vai acontecer em momento posterior à prova, né, objetiva e dissertativa, a Banco-IBAN vai divulgar uma data para ser enviado aí os títulos. Os candidatos poderão enviar título de doutorado, que vale 5 pontos, um só, tá? Mestrado, um só, que vale 3 pontos. Pós-graduação, lato sensu, 2 no máximo, cada uma vale 1 ponto. O concurso tem validade de chamamento, tá? De 2 anos, a partir da data de homologação, prorrogável por um igual período, por mais 2 anos. Para todos os cargos de nível superior, terá a língua portuguesa, que é a mesma, por exemplo, que caiu lá em Campo Limpo. Aqui tem informática, porém, se a gente lembrar lá daquele quadro que eu mostrei, de como será composto a prova objetiva, não tem informática. Então, foi um erro aqui, provavelmente eles devem ter misturado com o edital 01, que são outros cargos. Saiu 2 editais sábado, né? Um na área da educação e outro para diversos cargos em várias secretarias. Então, acredito que depois a IBAN faça aí a retificação do edital, tá? Mas, se a gente for ver lá no quadro que está disposto da composição da prova objetiva, não tem informática, tá? Daí também, eu vou falar aqui dos conhecimentos gerais e também específicos, só do cargo de professor de 30 e 32 horas, tá? Então, no caso, a parte geral pedagógica, então tem alguns autores, como metodologias ativas, Moran, também ensino híbrido, Maria Carmen Barbosa, Jane Castro Regatielli, Eliane Cavaleiro, Paulo Freire, Jussara Hoffmann, Délia Leme, José Moran, Novoa, Simão de Oliveira, Ropoli, Soares, Solé. Tem alguns autores que até caíram em Campo Limpo, mas a maioria aqui não caiu em Campo Limpo, tá? Eu achei essa parte aqui de autores e legislação nacional muito parecida com os editais da VUNESP, inclusive, tá? Inclusive também está bem extenso esse edital, tem bastante coisa aqui para estudar. Então, depois a gente chega na parte de legislação nacional, Constituição Federal, ECA, LDB, PNCC, Política Nacional de Educação Especial, Plano Nacional de Educação, as diretrizes, indicadores da qualidade da educação infantil, alguns documentos institucionais, como o Desemparelhamento da Infância, alguns documentos da Unesco. Também vai cair legislação municipal, Plano Municipal de Educação, regimento das escolas aí de Atibaia, o decreto sobre o currículo municipal, códigos de ética, política municipal pela primeira infância, e depois tem as partes específicas de cada cargo. No caso, professor, 30 e 32 horas, vai ter a PNCC, que lá na parte geral pede só a parte introdutória, estrutura, e aqui vai ser o específico, né, da PNCC, do que tange o PEB 1, né, na educação infantil e no Fundamental 1, e mais autores, como a Sem Linguagens, a experiência de Reggio Emília, Joaquim Dós, Gêneros Orais e Escritos na Escola, Emília Ferreiro, que Deus a tenha, né, para quem não sabe, infelizmente ela faleceu no último sábado, Paulo Foucha, afinal, que os bebês fazem no berçário, Lúcia Fonseca, Isabel Frade, Kishimoto, Moraes, Oliveira, Panisa, Parres, Molo. Então, são autores aí que não caíram no Campo Limpo e são autores que são mais recorrentes, obras, né, na VUNESP. São bastante autores aí para estudar até novembro, mas dá tempo, principalmente se você adquirir a minha apostila, que já está pronta, tá? Muita gente me pediu, então eu resolvi elaborar a apostila de Atibaia para o cargo de professor 30 e 32 horas. Tá aqui a capa dela. A apostila tem 510 páginas, porque tem bastante conteúdo, né? O conteúdo programático. E a apostila tem tudo que está disposto no edital. Tem língua portuguesa, conhecimentos gerais, legislação nacional, documentos institucionais, legislação municipal, conhecimentos específicos e também a parte das dissertativas. A apostila também tem questões e provas anteriores da banca IBAN. A apostila tem numeração, tem um aviso aqui para não compartilhar, tem sumário com todos os temas. Daí, por exemplo, eu vindo aqui, no caso,
no ensino híbrido, é claro, celular, tablet, computador, clicando em cima do sumário já me direciona para a página do tema que eu quero. Alguns autores ou legislações terão no final questões com gabarito no final. Daí eu fiz uma pesquisa na internet, né? Então, as pesquisas da internet têm a fonte, tá? Da pesquisa. O que são resumos próprios meus, não tem a fonte porque são meus, tá? Então, é uma mistura dos dois aí, a apostila. Também tem a parte aqui no começo da língua portuguesa, então tudo que está lá no edital de língua portuguesa tem aqui na apostila, tem o resumo de todos os autores, das legislações, certo? Inclusive as legislações municipais na íntegra, tá? E no final aqui também vai ter a parte das dissertativas, então aqui eu explico a estrutura de um estudo de caso, algumas dicas na hora da redação e também algumas palavras-chave que vocês podem utilizar na hora da redação de vocês, aí de acordo com os temas aí da bibliografia. E no final eu coloquei duas provas da Banquiban. Uma da prova de professor de Fundamental 1 de Boituva, de 2022, e a outra de professor de creche, que inclusive tem aqui no canal a resolução que eu fiz, essa prova, né? Semana passada, então eu coloquei ela aqui também, que é a prova mais recente da Banquiban, que é essa daqui, a prova de Campo Limpo Paulista. Então, são provas recentes aí para você sentir, se nunca fez aí provas da IBAN, como é que a banca cobra aí as questões, certo? E qual que é o valor da apostila, professora Jéssica? A apostila custa R$ 30. Você poderá adquirir lá pela plataforma Hotmart, apenas pela plataforma Hotmart, certo? Vou deixar tanto na descrição do vídeo quanto no comentário fixo o link que vai te direcionar para lá, certo? Lá na Hotmart você pode comprar por Pix, cartão de crédito, boleto bancário. Após a confirmação do pagamento, a Hotmart te envia um e-mail confirmando o pagamento, certo? No e-mail que você cadastrou no ato da compra. Daí, nesse e-mail de confirmação de pagamento, você precisa criar uma senha, que vai ser o seu login no sistema lá da Hotmart. Depois você entra no site da Hotmart com o seu e-mail e a senha que você criou, e você vai lá em Minhas Compras, estará lá o PDF para você fazer o download. O PDF está liberado para você imprimir, tá bom? Não precisa me mandar comprovante por WhatsApp nem nada, porque eu sei quando o pagamento é efetuado, a Hotmart me avisa. Mas se você tiver algum problema no arquivo ou algo do tipo, pode entrar em contato comigo no e-mail de contato que estará lá na Hotmart, beleza? E de mais novidades que eu tiver de Atibaia, ou se eu conseguir fazer outro simulado da Banquiban, eu trago aqui para o canal. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!